Agora, da onde você veio? Como é que você começou? Você nasceu onde? Como é que foi sua família? Como é que foi a infância? Porque dizem que a infância é a estrada que a gente caminha a vida toda, né? A grande bênção para mim o evangelho tem várias vantagens, né? Se eu não tivesse fé, eu seria crente por inteligência mesmo, né? Nem pela, eu sou pela fé, mas se eu não tivesse fé, é tão inteligente ser crente, por quê? Primeiro, nenhuma outra religião ou filosofia promete perdão de pecados, só o evangelho. E quem nunca pecou? Imagina se tivesse que carregar os erros do nosso passado. Segunda coisa, o nosso passado, apesar de a gente ter sofrido o que sofreu, o passado pelo que passou, ele pode ser desconectado do nosso futuro pelo poder do evangelho. Só o evangelho faz isso. Só. Né? Então, tem muitas vantagens de você crer, em você acreditar no evangelho. E eu falo uma coisa que é polêmica, mas eu quero ressaltar, que é o seguinte. Uma vez uma pessoa me perguntou numa entrevista de TV, Tiago, e se quando você morrer descobrir que Deus não existe? Morreu e não tem nada. Falei, ainda assim vale a pena servir a Deus. Ainda assim. Por quê? Sou um homem melhor por causa disso, não faço mal para as pessoas, não roubo ninguém, cuido da minha família, pago os impostos, não planejo mal, não invejo, não fofoco. Então, só de acreditar em Deus, eu já sou um homem melhor. Só que como nós sabemos que ele existe, como nós temos provas que ele existe, ainda vamos herdar a eternidade e passar toda a eternidade com ele. Mas conta um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer, pastora. Bom, Deus existe. Sem dúvida. E ele não entra, ele não arromba portas. A porta que Deus entra é a porta que a gente abre. Se nós abrirmos, ele vai entrar. Primeira palavra que eu gostaria de deixar aqui, Tiago, é Saulo. Saulo foi um perseguidor, ele foi um zombador, mas quando ele se transformou em Paulo, ele disse assim, eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Então, quando eu conto meu testemunho, eu não conto com orgulho, não conto com soberba, mas eu conto que a misericórdia de Deus alcançou uma casa, alcançou uma família. Eu esqueci, não que eu esqueço Alzheimer, né? Nós temos marcas, mas não são marcas que nos ferem. Hoje são marcas que nós entendemos que é possível uma família destruída, quando resolve mudar a sua mente e confiar em Deus, a história muda por total. Ah, pastora, mas você esqueceu de tudo? Lógico que eu não esqueci, só não me fere mais. Não me machuca mais. É uma cicatriz e não uma ferida aberta. Não uma ferida aberta. Então eu parto, Porto Feliz, a cidade de Porto Feliz. Só fui lá para nascer mesmo. 2 dias, vim para minha querida Boituva. Já queria aproveitar nesse momento, deixar um beijo, um abraço a essa cidade maravilhosa. Muito linda mesmo. Que tem me acolhido. Deixar um abraço ao prefeito Edson Marcusso, a sua esposa Nazaré e ao Felipe, que é da cultura. Ele vai ficar muito bravo comigo quando souber que eu cheguei aqui e não trouxe uma caneca do balão para você. Mas depois eu mando via Sedex. Depois eu mando via Sedex e eu faço alguma coisa. Mas tá aí, prefeitão. Não esqueci de você, não. Um beijo ao nosso prefeito Edson Marcusso, a querida Nazaré, primeira dama, enfim, a todos os boituvenses, né, que vão assistir-nos. Eu cheguei em Boituva com 2 dias de vida. Até aí eu não tinha muita noção de nada, né? Eu fui conhecer o que era a família depois de adulta. Infância totalmente destruída. Eu não lembro um momento da minha infância que eu tive momentos de alegria, de sentar à mesa. Eu acho muito importante o sentar na mesa para diálogo. Hoje nós olhamos pessoas que sentam para almoçar, sentam com o seu celular do lado, preocupado em falar com pessoas que estão distantes e esquece de falar com o pai, com a mãe, com aqueles que estão ao seu redor. Pai que vão almoçar na sala, outro na cozinha. Então minha casa nunca teve mesa, porque também nunca teve comida. Qual é a refeição da nossa casa? Lixo. Hoje eu não falo, e quero deixar claro isso, eu não era recicladora, porque reciclagem é um trabalho que contribui para o meio ambiente. Eu catava literalmente resto de comida de lixo para tornar alimento para a mesa. Isso todos nós, a minha família toda, eu, minha mãe e o meu pai.
Meu pai aproveitou algumas oportunidades, mesmo sendo um homem alcoólatra, ele aproveitou algumas oportunidades na prefeitura da cidade. Ele trabalhava na coleta de lixo, então ficava até mais fácil para chegar essa alimentação até a nossa casa. Um homem agressivo, um homem bravo, praticava violência doméstica. Não posso falar o que é pai. Eu tive uma dificuldade muito grande quando Deus disse: eu sou seu pai. Porque o que eu via num pai? Um pai alcoólatra, que batia na minha mãe, que havia traição dentro da própria casa, a minha mãe agredindo meu pai com palavras verbal e panela, faca, tudo que for possível voar lá em casa voava. Lá em casa voava tudo, caneca. Então eu não tinha noção do que era ser pai. Meu pai não foi eu falar, ele foi um pai ruim? Não, ele foi ausente. Um pai que, quando dava um carinho, um abraço, mas ausente. Um homem muito, muito feliz na rua. Muito feliz. Como que eu posso dizer? O motivador, o alegre na rua, mas dentro de casa, um homem rude. Você acha que a pessoa bebe, você falou que ele era alcoólatra, para esquecer das suas misérias? Tem um versículo em Provérbios que diz: dê bebida forte ao miserável para que ele esqueça do seu sofrimento. Eu acho que as pessoas que se entregam, a maioria das pessoas que se entregam ao alcoolismo, é lógico que não é exclusivo de uma classe social, tem muito rico alcoólatra. Mas eu vejo que as pessoas que têm dificuldades financeiras, pela ignorância, primeiro ignorância mesmo de falta de conhecimento, e a falta de dinheiro para o básico deixa ele num desespero tão grande que ele encontra alívio na bebida. Eu sei que a gente atende muita gente, você imagina quantas pessoas escrevem para a gente e a gente tenta ajudar o máximo de pessoas, e a maioria dos casos de alcoolismo com violência doméstica são de pessoas muito sofridas. E famílias vulneráveis. Muito sofridas. Por quê? Porque se acontecer um caso desse, não precisa nem ser numa família rica, mas numa família esclarecida, ou seja, que não está debaixo de uma ignorância mental, a mulher já levanta a mão e chama alguém para resolver. É isso. Não é? Falou tudo. E minha mãe não tinha essa sabedoria. Não, a força, não tinha conhecimento, não tem como. Não tinha conhecimento porque ela também bebia. É lógico. Ambos eram alcoólatras, né? Embora minha mãe fosse em menor quantidade, porque meu pai era do nível de, se faltasse a pinga em si, ele bebia álcool de posto de gasolina. Agora minha mãe já dava uma segurada. Nós frequentávamos uma religião afro, né, na cultura afro, que é o espiritismo, no candomblé. E ali existia muitas exigências, mas existia um vazio dentro de nós. Eu não quero colocar aqui como crítica de religião, mas só um verdadeiro encontro com Deus é que faz ter mudança na nossa vida. Nós íamos àquele candomblé, muitas das vezes eu via minha mãe incorporada por demônios, mas eu não via mudança dentro da minha casa. Então, assim como nós também cristãos, muitas das vezes frequentamos uma igreja evangélica, sabemos ser crentes, sabemos usar a Bíblia, sabemos colocar nosso terno, colocar uma roupa bonita, e não somos uma realidade dentro da casa. Não tem transformação. Não tem transformação. Então minha casa era uma casa ruim. E nessa casa ruim, houve alguns desleixos. Qual foi o primeiro desleixo? Eu sou uma mulher que eu trago a marca de uma criança. Eu sou muito risonha. É muito fácil fazer amizade comigo. Eu não sou de muitos amigos, mas eu dou liberdade para todo mundo me abraçar, conversar, desabafar. É da minha personalidade, trazer para perto. E nessa personalidade, um senhor vendo a necessidade da casa, porque não é fácil, Tiago, num domingo você ficar sentado na frente de um restaurante, esperando terminar o almoço de alguém para ser o seu. Não é fácil. Não é fácil você ver pessoas passar perto e olhar para você. Não sei se você é um nada ou se você se sente um nada. Parece que o mundo se fecha naquela bolha e você fala, como eu vou sair dessa? É difícil para uma criança ver outras. Eu lembro que eu bati numa menina.
Por causa que ela estava com uma maçã, a maçã dela era extraordinária. De vez em quando eu dou risada porque eu falo como pode. E eu bati nela para ela dar a maçã dela para mim. Hoje eu sei que a maçã dela é aquela maçã argentina e eu nem gosto. Mas a dela parecia a maçã da Branca de Neve. Deixa eu falar de uma cultura aqui. É Branca de Neve, é sereia, tudo é neve. Não tinha nenhuma representatividade de uma pessoa negra. De uma boneca. A Barbie, loira, magra, a branca, de neve. Então você cresce cheio de complexo. Você cresce uma criança dizendo assim, o negro não existe. Quando você vai assistir um desenho, tá ali o Saci Pererê, tá ali o bicho da cara preta. Então Era sempre uma imagem mais negativa. Então você vai se tornando uma pessoa negativa. Aí... Rapidinho, só contar uma coisa que eu não conto muito em público, mas eu percebi que eu era preto de cor quando eu tinha uns 8 anos. Eu não tinha ideia disso, né? Você vai crescendo, você não tem ideia. Você não tem ideia. E eu tava na casa do meu avô, onde estavam todos os primos, tios, aquele almoço de domingo, e uma pessoa, né, assim, para poupá-la, né? Para poupá-la? Uma pessoa falou para mim assim, ó, tira esse pé preto do sofá. E o que acontece? A minha família, por parte de pai, era branca, porque minha mãe que era negra. Então, todo mundo ali era branco e realmente só eu era o preto ali. E aí eu olhei e pela primeira vez eu falei, caramba, é verdade. Eu sou preto. Eu sou preto, eu sou diferente. E aí, mas aí sim, tem a questão do racismo, lógico, e tem a questão de você começar a se sentir inferior. Isso. Né? É diferente. Aí tem a questão também das mensagens que a mídia manda, né? Tipo, diferente. como a Barbie, a bonita, é branca, a outra, que isso está melhorando muito, graças a Deus, na TV. Mas só mandando um recado para vocês, isso é muito importante. Lembre-se de uma coisa, só Deus é justo, o mundo não é. Se você está esperando justiça do mundo, vai morrer esperando. Tá? Então o que você tem que fazer? Pegar aquilo que você sente e primeiro comprovar com a realidade, ver se é isso mesmo. Não é porque uma pessoa te desprezou que você é um desprezado. Isso. Não é porque uma pessoa me chamou de pé preto que eu vou achar que agora que eu sou o que não serve para nada. Não serve para nada. Então, eu tive que me ressignificar em muitas coisas, como imagino como a senhora teve que se ressignificar em muitas coisas. Mas a verdade é que não existe desculpa que freie o nosso futuro. Porque primeiro, Deus escreveu sobre o nosso futuro. E a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, que os planos deles são de bem e não de mal. Está lá em Jeremias 29:11. Para nos dar o fim que a gente deseja. Então, se você não aprender a desejar o melhor para o seu futuro, mas ficar preso nessas crenças que te limitam, no que te chamaram, na pessoa que te rejeitou, aí você não vai saber nem criar o teu futuro aqui na mente para poder enxergar isso e Deus, através da fé, fazer você realizar. Então, primeiro, não se diminua. Eu acho que, do nada, a gente já falou 2 vezes sobre identidade, sobre você precisa saber quem você é de verdade. Aliás, uma das palavras proféticas mais fortes que eu recebi, eu fui atrás de um homem que eu admirava muito lá nos Estados Unidos, no meio de uma multidão. Um dos caras, eu acho que hoje é o maior pregador da atualidade, no meio de uma multidão ele falou assim, você me deu uma palavra, ele falou assim, você não consegue se enxergar como você realmente é. E aquilo me marcou muito porque você acha que já se conhece, você acha que já se vê, e Deus fala, não. Você está vendo totalmente diferente de como eu estou te enxergando. É impressionante como a gente tem a capacidade de se reduzir em relação ao que Deus está vendo sobre a gente. É isso.